O vento soprava do mar naquela manhã de agosto de 1821, trazendo o cheiro salgado das marés, misturado ao perfume doce da cana madura. O sol, ainda tímido, subia sobre os campos do engenho da Calunga, refletindo seu ouro líquido nas águas do Capibaribe. As moendas gemiam, os bois avançavam lentamente sob o estalar dos chicotes, e a fumaça das caldeiras se erguia como um incenso profano, celebrando a riqueza e o pecado. No casarão grande de janelas azuis e muros caiados, Dona Amélia Albuquerque de Melo observava o movimento pela varanda, com o olhar fixo nas fileiras de trabalhadores que desciam para o canavial. O rosário pendia de seus dedos, mas as orações já haviam perdido o fervor. Rezava por costume, não por fé. Dentro dela, algo havia morrido, talvez o mesmo algo que ela um dia chamara de alma. O marido, o coronel Antônio de Melo, era um homem de posses e prestígio. Filho de senhores da terra, comandante da guarda da província, homem de fala firme e mão pesada. Com ele, Amélia aprendera a arte do silêncio. O casamento fora mais um pacto entre famílias do que uma escolha. Tinha 17 anos quando o conheceu, vinda de Olinda, criada em colégio de freiras, inocente demais para compreender o preço de ser esposa de um senhor de engenho. Aos 22, já sabia que sua beleza era só mais uma moeda de troca. Antônio dormia pouco, bebia muito e desconfiava de todos, inclusive dela. Gostava de dizer que confiança era luxo de quem não possuía escravos. Acreditava que a obediência se comprava com medo. Era esse medo que fazia o engenho prosperar, e esse mesmo medo que sufocava a Amélia a cada noite. O tempo corria devagar na Calunga. As tardes eram longas e as noites insones. A solidão da casa grande só era quebrada pelo som distante dos atabaques que vinham do terreiro, abafados pelas paredes grossas de pedra. O coronel proibia as rezas africanas, mas elas continuavam, escondidas, teimosas, como raízes que não se arrancam. Amélia ouvia, e algo dentro dela se acalmava. Não entendia as palavras, mas reconhecia o lamento. Era o mesmo tom que ecoava em seu próprio peito. Foi numa dessas noites que o destino mudou de rumo. O marido voltava de uma viagem ao Recife, trazendo consigo um novo escravo, um rapaz de traços delicados, pele cor de cobre, olhos verdes e expressão serena. Chamava-se Tomé. Diziam que era filho de um padre português com uma mulher africana liberta. Sabia ler e escrever, algo raro entre os da sua condição. O coronel, impressionado, destinou-o à contabilidade do engenho. Amélia observou o rapaz de longe, intrigada pela forma respeitosa com que ele a cumprimentava, sem medo, sem servilismo. Nos dias seguintes, o via no escritório, inclinando-se sobre os livros de contas, o olhar atento, as mãos firmes. Algo naquele silêncio aplicado despertava nela uma curiosidade antiga, como se, por um instante, a presença dele devolvesse à casa um ar de humanidade esquecido. O tempo aproximou os dois. Tomé passou a levar os registros até a varanda e Amélia o recebia com um copo de água fresca, uma palavra amável. Pequenos gestos, imperceptíveis aos olhos do coronel, mas cheios de significado para quem vivia entre sombras. Às vezes, ela pedia que ele lesse em voz alta algum trecho da Bíblia. Gostava de ouvi-lo pronunciar as palavras com calma, como quem saboreia cada sílaba. Havia uma pureza naquela voz que contrastava com a aspereza da casa, e foi nessa rotina silenciosa que o impossível começou a acontecer. Uma tarde, durante uma tempestade, o coronel saiu a cavalo para resolver negócios no engenho vizinho. O céu desabou, e Amélia, sozinha, ficou presa na varanda. Tomé veio ajudá-la a recolher as roupas do varal. A chuva os envolveu como um véu. Quando os olhos se cruzaram, algo rompeu dentro dela. Não foi desejo, mas reconhecimento. Dois cativos de naturezas diferentes, um pela cor, outro pelo casamento. Quando o trovão caiu próximo, ela se agarrou a ele por instinto. O toque foi breve, mas bastou. O coração dela, há tanto tempo adormecido, despertou. Nas semanas seguintes, o clima do engenho mudou. Amélia se tornou mais leve, mais viva. Cantava baixinho ao amanhecer, como fazia na juventude. Tomé, discreto, evitava prolongar as conversas, mas havia entre eles uma corrente muda. Até que, numa tarde de novembro, o coronel partiu para o Recife
e a casa ficou entregue a ela. À noite, um acidente de lamparina a fez chamar Tomé. Ele veio, acendeu as velas e reparou o pavio. Os olhos se encontraram outra vez. Nenhum dos dois falou. O silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. E quando a vela se apagou, o destino foi selado. Por meses, o segredo viveu escondido nos recantos da casa. Amélia mudava o ritmo das orações e o som das correntes nos porões parecia mais distante. Mas a casa grande tem ouvidos, e as paredes do engenho são feitas de língua. Assim a Joaquina, velha ama e confidente do coronel, começou a desconfiar. Viu o olhar de Amélia demorar demais sobre o rapaz. Viu os bilhetes que ela escondia dentro dos missais. Um dia, levou o segredo até o patrão. O coronel ouviu em silêncio, o rosto imóvel, os olhos, duas brasas acesas. Mandou chamar Tomé sob o pretexto de conferir as contas. Quando o rapaz entrou, a sala cheirava a aguardente. O senhor estava sentado, a navalha sobre a mesa. Não houve grito, só o som do aço se abrindo sobre a carne. Os escravos foram proibidos de socorrer. Durante 3 dias, ouviu-se o eco das chicotadas vindo do porão. Na terceira noite, o barulho cessou. No quarto dia, o corpo de Tomé desapareceu. O coronel mandou cimentar o piso da adega. Disse que era para proteger o vinho das formigas. Amélia adoeceu. Passava as noites diante do oratório, rezando por uma alma que o padre se recusava a mencionar nas missas. Meses depois, o coronel começou a mudar. Tornou-se mais taciturno, como se o pecado da esposa tivesse manchado também o seu sangue. Passou a ouvir vozes, a enxergar vultos no corredor. Dizia que o escravo voltava toda noite para cobrar o que lhe foi tirado. Amélia, calada, apenas observava. Uma madrugada ele acordou aos gritos, jurando ter visto o rapaz à beira da cama. Mandou abrir o chão da adega. Nada encontraram, mas dali em diante, o coronel nunca mais dormiu em paz. Bebia até perder a razão. Insultava os criados, espancava os animais. O engenho, antes próspero, começou a ruir. As dívidas aumentavam e os rebeldes da província se aproximavam. Em 1821, as ruas do Recife ecoavam rumores de independência. O povo falava em liberdade, mas nos engenhos a palavra ainda significava castigo. O coronel foi chamado ao Recife para prestar contas ao governador. Partiu com seus capatazes, deixando Amélia sozinha na casa grande. Naquela noite ela desceu ao oratório e acendeu 7 velas. Diante da imagem da Virgem, ajoelhou-se e disse em voz baixa: "Se o inferno é o preço da verdade, que venha, mas que ele veja o que fez." No dia seguinte, o coronel voltou antes do esperado. Encontrou a mulher serena, o jantar posto, o vinho servido. Comeram em silêncio. Amélia o observava com calma, quase ternura. Quando ele terminou o cálice, ela se levantou e beijou-lhe a testa. "Durma em paz, Antônio." Na manhã seguinte, o corpo dele foi encontrado caído sobre a mesa, o rosto desfigurado pela agonia. O padre declarou que fora castigo divino. Amélia não contradisse. Mandou que o enterrassem atrás da capela, sob o pé de mangueira. Durante 3 dias, a casa permaneceu em silêncio absoluto. Mas o silêncio também fala. As criadas cochichavam. A velha Joaquina sumiu misteriosamente, e as águas do Capibaribe começaram a baixar após uma chuva forte. Foi então que os trabalhadores encontraram algo enterrado sob as raízes expostas, ossos presos a correntes enferrujadas e um crucifixo de prata com as iniciais AM. O capataz levou o achado até Amélia. Ela olhou o crucifixo, tocou o metal frio e murmurou. Então ele voltou. Naquela mesma tarde, subiu ao quarto e vestiu o antigo vestido branco de casamento. Desceu lentamente até a capela, acendeu uma vela e rezou. Os escravos a viram ajoelhada diante do altar, o rosto sereno, os lábios se movendo num sussurro. À noite, ninguém mais a encontrou. Apenas o som do sino pequeno soou 3 vezes, sem vento, sem mãos. Quando abriram a porta, Amélia jazia aos pés da Virgem, com o crucifixo de prata sobre o peito. Disse que naquela noite o engenho ficou em silêncio absoluto. Nem as cigarras cantaram, nem os bois mugiram. As chamas das caldeiras se apagaram sozinhas. E quando o dia amanheceu, o Capibaribe parecia mais turvo do que nunca, como se tivesse engolido um segredo. Depois da morte da senhora, o engenho da Calunga foi abandonado por um tempo.
Os herdeiros venderam as terras. Os escravos foram redistribuídos, e o casarão caiu em ruínas. Mas os que ficaram juram que nas madrugadas sem lua ainda se ouve o som de passos leves na varanda e uma voz de mulher rezando entre soluços. Dizem também que quando a lua é cheia, o reflexo das mangueiras mostra duas sombras caminhando lado a lado, uma mulher de branco e um homem de olhos verdes. Mas a história não terminou ali. No Recife, começaram a circular rumores sobre o caso. Um jovem advogado liberal chamado Elias Barreto, interessado nas causas abolicionistas, ouviu falar do mistério e decidiu investigar. Visitou os restos do engenho e conversou com antigos escravizados. Descobriu que Tomé, antes de morrer, deixara um caderno escondido sob o altar do oratório. No caderno, havia orações escritas em português e iorubá, além de uma confissão. Amo a quem me escraviza, mas nela vejo o mesmo cativeiro que me habita. Somos dois prisioneiros que confundiram o perdão com o amor. Elias copiou os trechos e os levou ao Recife, mas nunca conseguiu publicá-los. Disse aos amigos que a história era perigosa demais para o tempo em que viviam. Morreu pouco antes da independência e o manuscrito desapareceu. Hoje restam apenas fragmentos, lendas contadas pelos pescadores que passam pelo Capibaribe ao entardecer, histórias que as lavadeiras repetem às filhas para que não se deixem seduzir pelo olhar dos senhores. E em todas elas, a lição é a mesma, que o amor, quando nasce em terra de injustiça, não floresce, apodrece. Anos se passaram e o engenho da Calunga se tornou apenas uma sombra entre os canaviais. O mato cresceu sobre as moendas, as telhas caíram, e o casarão, antissímbolo de poder, transformou-se em abrigo de morcegos e silêncio. O nome de Dona Amélia caiu no esquecimento dos senhores, mas permaneceu vivo na boca dos antigos escravizados, transmitido como reza e aviso. Nas feiras do Recife, as mulheres mais velhas contavam que a Sinhá Branca tinha feito um pacto de amor com um homem proibido e que o rio, ofendido pelo sangue derramado, jamais perdoou o engenho que o feriu. Em 1830, um novo proprietário comprou as terras. O comendador Vasconcelos, homem rico, recém-chegado de Lisboa, decidido a restaurar a fortuna da Calunga, reconstruiu a Casa Grande, reativou as moendas e contratou novos capatazes. Mas desde o primeiro dia, notou que algo naquele lugar o observava. À noite, os bois se agitavam sem motivo, os escravos rezavam escondidos, e as mulheres se recusavam a acender as caldeiras após o pôr do sol. O comendador, racional e arrogante, zombava de todos. Medo de alma não move engenho. Mas quando o primeiro administrador foi encontrado morto perto do rio, com marcas de correntes nos pulsos, o riso do comendador perdeu a força. As histórias se espalharam. Diziam que o espírito de Tomé rondava o lugar, que o pecado de Amélia havia contaminado o solo. Mas por trás das lendas havia mais. Um segredo ainda mais antigo, ligado à terra e ao sangue. Entre os novos escravizados trazidos pelo comendador, estava uma mulher de meia-idade, chamada Marta, filha de africanos, vinda de Palmares. Tinha o olhar profundo de quem já vira o mundo ruir mais de uma vez. Foi ela quem, certa noite, contou aos outros o verdadeiro nome do lugar. Calunga não era o nome do engenho, era o nome da travessia entre a vida e a morte. Era como os antigos chamavam o mar, que separava os vivos dos espíritos. O engenho, portanto, era um altar erguido sobre a fronteira. Marta falava baixo, mas as palavras corriam. Dizia que a Senhora Branca tinha amado um homem marcado e que o amor deles tinha aberto uma fenda entre os mundos. O comendador, ao ouvir essas histórias, ordenou castigos e mandou Marta ao tronco. Mas naquela mesma noite, um incêndio começou na moenda, sem fogo, sem vela, sem tocha. O engenho inteiro acordou com o clarão. Quando o comendador correu para o terreiro, encontrou Marta de pé, envolta em fumaça, entoando uma cantiga antiga. A cana ardia sem consumir-se, como se o fogo nascesse da própria terra. De manhã, quando tudo cessou, Marta desaparecera. Apenas suas pegadas ficaram gravadas na lama, indo em direção ao rio. A partir daquele dia, o engenho nunca mais prosperou. As colheitas minguaram, os bois morriam sem causa, os compradores se afastaram. Dizem que o comendador enlouqueceu gritando o nome de uma mulher que ninguém conhecia. Foi encontrado afogado, de bruços,
na beira do Capibaribe, com um crucifixo de prata preso à mão. O tempo seguiu seu curso. Vieram as décadas da independência, as guerras internas, as promessas de liberdade. O Brasil mudava, mas as terras da Calunga permaneciam amaldiçoadas. Em 1855, um padre jovem, o Frei Inácio, recebeu a missão de restaurar a antiga capela do engenho e reconduzir a fé àquelas ruínas. Inácio era estudioso, formado em Salvador, cheio de convicção e zelo. Ao chegar, encontrou apenas destroços e superstição. Tentou rebatizar o lugar, mudar o nome, apagar a fama de maldição. Mas quanto mais orava, mais pesados se tornavam os dias. Durante a restauração, o frei encontrou um baú enterrado atrás do altar. Dentro, papéis amarelados, cartas assinadas por Amélia de Melo. Eram confissões, escritas à própria mão, endereçadas a um padre que jamais respondeu. Nas cartas, ela narrava o amor por Tomé, o remorso, a culpa e o medo de que Deus jamais a perdoasse. Havia trechos de uma oração misturada a palavras africanas, um híbrido de fé e desespero. Inácio ficou dividido entre o dever e a compaixão. Parte dele queria queimar as cartas, outra parte, preservá-las como advertência. No fim, guardou-as num compartimento secreto sob o altar, onde ninguém mais as veria. Mas a culpa, mesmo escondida, continua viva. O frei começou a ter sonhos. Via uma mulher de branco caminhando pelo corredor, carregando uma lamparina. Ela parava diante do oratório e chorava. Às vezes, dizia algo em voz baixa, como se chamasse alguém pelo nome. Inácio acordava suando, com o coração disparado. Tentou racionalizar. É o peso do trabalho, é o isolamento. Mas os sonhos voltavam. Certo dia, ao caminhar pelo pátio ao amanhecer, viu o reflexo de duas figuras no rio. A mulher e um homem de olhos verdes, de mãos dadas. Quando olhou de novo, não havia ninguém. O frei decidiu deixar o engenho. Partiu para o Recife, onde escreveu um relatório à diocese descrevendo o mal espiritual do lugar. Pediu que a capela fosse selada, que ninguém mais tentasse restaurá-la. O bispo ignorou o pedido, mas o documento ficou arquivado. Décadas mais tarde, seria encontrado por um historiador chamado Augusto Nogueira, curioso pelas lendas da região. Augusto chegou a Calunga em 1888, ano em que o império cambaleava e a escravidão enfim agonizava. O país inteiro falava de liberdade, mas o historiador sabia que a história verdadeira se escondia nos silêncios. Instalou-se nas ruínas e passou meses recolhendo depoimentos. Conversou com ex-escravizados, filhos de lavradores, padres e comerciantes. De cada boca saía uma versão. Alguns diziam que Dona Amélia envenenara o marido por amor. Outros, que fora ele quem matara o escravo e ela se vingara. Havia quem afirmasse que ambos morreram abraçados, levados pelo rio. Augusto procurava a verdade, mas a Calunga lhe ensinou que a verdade é como a cana, doce na superfície, amarga na raiz. Descobriu o manuscrito de Frei Inácio, encontrou o compartimento sob o altar e leu as cartas de Amélia. Em uma delas ela escrevera: "Quando o pecado é maior que o castigo, Deus se cala, e o silêncio é o único perdão possível." Aquela frase o perseguiu por anos. Publicou um livro sobre o caso em 1892, mas as autoridades o censuraram. Diziam que era blasfêmia insinuar que uma senhora branca pudesse amar um homem escravizado. Augusto morreu pobre, em Olinda, mas suas anotações sobreviveram. Com o passar do século, o engenho virou fazenda, depois ruína, depois memória. As pedras da Casa Grande serviram para erguer uma escola rural. E foi ali, em 1924, que uma professora, Helena, encontrou uma criança de olhos verdes e pele escura, desenhando uma mulher de branco à beira de um rio. O menino disse que o nome dela era Amélia e que ela o visitava em sonho. Intrigada, Helena investigou a origem da criança e descobriu que sua mãe era descendente de antigos escravizados da Calunga. O nome do menino era Tomé. O ciclo recomeçava, invisível e inevitável. Helena passou a estudar a lenda e aos poucos percebeu que as histórias tinham um propósito. Eram a memória tentando se vingar do esquecimento. Decidiu escrever sobre o caso em forma de romance, misturando história e mito. Chamou-o de O Segredo do Engenho da Calunga. A obra nunca foi publicada,
mas o manuscrito circulou em cópias, passando de geração em geração até desaparecer durante a ditadura. Hoje, quase 2 séculos depois, o engenho não existe mais. No lugar onde ficava a Casa Grande, há apenas um campo coberto de capim e o tronco retorcido de uma mangueira antiga. Os pescadores evitam a curva do rio, os barqueiros fazem o sinal da cruz ao passar, e nas noites de ventania, quem caminha pela margem jura ouvir vozes entre o farfalhar das folhas, uma voz feminina que reza, outra masculina que responde. E historiadores modernos consideram o caso uma metáfora da decadência da aristocracia açucareira. Os religiosos, um exemplo de possessão e penitência. Os descendentes dos antigos cativos, uma prova de que a terra guarda o que o poder tenta apagar. Nenhuma dessas versões é completa. O que restou no fim é a sensação de que naquela terra o amor e o pecado se confundiram a tal ponto que nem os séculos conseguiram separá-los. Em 2003, uma equipe de arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco escavou o antigo terreno do engenho. Encontraram fragmentos de correntes, pedaços de cerâmica e um crucifixo de prata com as letras AM. A notícia saiu nos jornais, mas foi tratada como curiosidade. Nenhum repórter percebeu que o lugar da descoberta coincidia com a antiga capela. Um dos pesquisadores, o professor Marcos Vieira, escreveu em seu diário: "A Calunga não é ruína, é testemunha." E talvez seja isso, porque há lugares que não morrem, apenas esperam. O Capibaribe continua a correr, levando consigo o reflexo das nuvens e os murmúrios do passado. E quem se detém nas margens ao entardecer, se escutar com atenção, pode ouvir um sussurro vindo das águas, o som de um rosário batendo, o eco de um nome chamado em vão. No fim, a história da Calunga é mais do que um romance trágico. É o retrato de um país que nasceu entre a cruz e o açoite, entre o amor e a culpa. Dona Amélia e Tomé foram apenas 2 almas presas no espelho de um tempo em que o coração humano era um campo de batalha entre o céu e o inferno. O engenho que os uniu virou pó, mas o pecado deles, ou talvez a pureza de seu amor, ainda respira em cada gota de açúcar, em cada folha de cana, em cada lágrima que o rio leva. E assim, Pernambuco, 1821, se transforma em símbolo de tudo o que fomos e ainda somos, uma terra de fé e ferida, de silêncio e grito. Um lugar onde o passado nunca dorme, apenas muda de voz.